Então, boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença ao Dr. Luís Portela, em primeiro lugar. Agradeço também ao Sr. Presidente, ao Professor Dr. António Godinho, à restante comunidade académica, a todos os presentes e a todos aqueles que nos veem e vão ver depois a partir de casa. É uma honra hoje ter aqui, para mim, e acho que para toda a comunidade de Isla, ter-lhe cá, Doutor, muito obrigada, de coração. É alguém que eu admiro muito. É uma sessão do nosso Isla Talks um bocadinho diferente, porque vamos ter aqui um workshop de uma forma diferente, costumamos mais de fazer perguntas e respostas, mas deixarmos depois para o final. E como tal, daí estar a informar que é uma versão diferente, na próxima vez voltamos ao normal, ok? Bem, sou Dr. Luís Portela, nascida em 1951, no Porto. É licenciada em Medicina pela Universidade do Porto, tendo feito algumas ações de formação em gestão. Exerceu atividade clínica no Hospital de São João, apenas durante 3 anos, e foi docente da Universidade do Porto durante 6 anos, onde lecionou a cadeira de Psicofisiologia. Desligou-se da carreira médica e universitária para se dedicar à gestão da empresa da sua família, Bial. Iniciou a atividade empresarial com 21 anos e, aos 27, assumiu a presidência executiva da empresa, 1979-2011, tendo depois passado a presidente não executivo em 2011-2021. Foi também presidente da Health Cluster Portugal e do Conselho Geral da Universidade do Porto, vice-presidente da Fundação de Serralves e membro da direção da Cotec. Em 2021, retirou-se da vida profissional para se dedicar à Fundação Bial, a que preside à leitura, à escrita e à família. Sob a sua presidência, a Bial tornou-se na primeira empresa farmacêutica internacional de inovação de origem portuguesa, operando atualmente em cerca de 60 países. No Grupo Bial, criou e desenvolveu um centro de investigação especializado na investigação de fármacos. Nesse centro foram criados os 2 primeiros medicamentos de investigação portuguesa a serem comerciados no mercado global. A partir de 2009, um antipilético e em 2016, um medicamento para a doença de Parkinson. Em 94, criou, conjuntamente com a Bial e o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, a Fundação Bial, tendo como objetivo incentivar a investigação sobre o ser humano, tanto sob o ponto de vista físico como espiritual. A Fundação teve, desde então, mais de 1.700 bolseiros em investigação científica de 30 países. Também atribui prémios, 3 prémios: o Prémio Bial de Medicina Clínica, a Bial Award in Medicine, Biomedicine, e o Prémio Maria de Sousa, este último em parceria com a Ordem dos Médicos. O seu prazer pela leitura e pela reflexão levou-o à escrita, tendo-o feito com caráter permanente em alguns órgãos de comunicação social. Publicou 10 livros, das quais se mantém nas livrarias: Serenamente, O Prazer do Ser, os best-sellers Ser Espiritual e Da Ciência ao Amor. Recentemente, The Science of Spirit, Parapsychology, foi publicado nos Estados Unidos pela Top Light McFarland, acho que é assim. Foi agraciado com 3 condecorações do Estado português: Comendador da Ordem de Mérito, Gran Cruz da Ordem do Mérito e Gran Cruz da Ordem de Instrução Pública. Foi distinguido com 4 doutoramentos honoris causa pelas Universidades de Cádiz, Porto, Coimbra e Lisboa. Em 88 foi distinguido com o Prémio de Neurociências da Louisiana State University, nos Estados Unidos da América. Recebeu 4 distinções municipais: Medalha de Mérito, Grau Ouro pelo Porto, Medalha de Honra, Grau Ouro, e pela primeira vez da cidade pela Trofa, Medalha de Honra por Vila Nova de Gaia. Em 2008 foi distinguido como Empresário do Ano pela Rotary International. Em 2009, eleito Académico Correspondente pela Academia Portuguesa de Medicina. 2010, eleito como membro honorário da Parapsychology Association of American Association for the Advances of Science.
Em 2016, distinguido com a Medalha de Ouro de Serviços Distintos do Ministério da Saúde. Em 2017, com o Prémio Carreira pela Associação Nacional de Jovens Empresários, a ANJ, e 2019, Medalha de Mérito da Ordem dos Médicos. 2021, Medalha de Mérito Científico, Ministério da Ciência. Em 2023, com o Prémio Excelência na Liderança pela revista Exame. Por último, 2024, com o Prémio Universidade de Lisboa. 25 de setembro de 2024, temos a honra de o receber. Sou muito, muito grata. Vou-lhe passar a palavra e vou deixá-lo falar então sobre o que é isto da excelência e felicidade. Vou-lhe dar o palco. Muito obrigado. E depois voltamos aqui no final ao contacto. Está bem? Muito obrigado. Com licença. Muito obrigado pela sua longa apresentação. É para mim um prazer estar aqui, muito grato pelo convite que me fizeram, nomeadamente as duas pessoas que falaram comigo, a doutora Elisete Martins e a doutora Salomé Viterbo. Muito obrigado pela atenção que tiveram para comigo. Peço desculpa, posso utilizar? Pediram-me para vir falar assim um bocadinho fora do quadrado. E é o que eu vou tentar fazer, com a vossa compreensão. Só ver. Venho-nos falar sobre excelência e felicidade. Duas palavras que hoje são muito utilizadas. Mas vamos ver se a excelência e se a felicidade que eu vos venho falar é o conceito mais vulgarmente utilizado ou é ligeiramente diferente. Eu começaria por vos dizer, enfim, a verdade do Sr. de La Palice, as pessoas são a maior riqueza das instituições. Sejam elas quais forem. Nomeadamente a nível empresarial, com boas pessoas, nós fazemos coisas muito bonitas. Com grande prazer. Com pessoas menos boas, nós enredamos-nos, levamos umas dores de cabeça para casa ao fim do dia e no dia seguinte voltamos não tão bem dispostos. E quando eu digo boas pessoas, digo sob o ponto de vista técnico e sob o ponto de vista pessoal. Ao longo da minha carreira, sempre me esforcei porque a empresa que eu servia contratasse bons profissionais, bons técnicos, mas, talvez ainda mais do que isso, contratasse boas pessoas. Pessoas de caráter. Mas então, e pessoas, o que são pessoas? Seres humanos? Qual é o conceito que temos em torno disso? Bem, eu sou um espiritualista convicto. Alguns mestres espirituais foram defendendo uma estrutura espiritual, alma, partícula de energia, para além do corpo físico. Mas eu também sou um homem de ciência. Comecei a minha carreira na academia. Deixei essa minha carreira para me dedicar à empresa da família, onde entendi que a melhor forma de construir um futuro bom para a empresa era para via do desenvolvimento científico. E embora muita gente me dissesse que era impossível levar novos medicamentos ao mundo a partir de Portugal, nós deitamos pernas ao caminho e procuramos fazer esse caminho. Com algum sucesso, é verdade. Mas essa ciência, a meu ver, não estudou como devia ter estudado a vertente espiritual do ser humano. O que é que eu vos quero dizer? Quero dizer que, no último século, houve um desenvolvimento científico e tecnológico fantástico. Nós hoje conhecemos muito mais de nós próprios e da natureza que nos rodeia do que conhecíamos há 100 anos atrás.
Mas a área da espiritualidade, os fenómenos parapsicológicos, ficaram para trás. Não foram devidamente estudados. E, na minha opinião, isso gerou desequilíbrios. Hoje temos um mundo em desequilíbrio. Um mundo muito focado na materialidade. Parece que ao desenvolver cientificamente e tecnologicamente, o homem terminou por se embriagar com os resultados desse desenvolvimento, hiperfocando-se no ter, no parecer, desfocando-se do ser, dos valores universais, assumindo uma posição hipermaterialista e, posteriormente, e consequentemente, hiperconsumista. Na minha opinião, faz falta que a ciência se debruce na perspectiva espiritual. Procure estudar fenómenos descritos desde a antiguidade e sobre a qual nunca se debruçou. É minha convicção que, à medida que a ciência se vá debruçando sobre esses fenómenos, vai demonstrando que algumas coisas chamadas de milagre, de mistério, não sei de quanto o quê, afinal são falácias. São histórias para crianças. Mas também irá demonstrar, certamente, como está a acontecer, que alguns desses fenómenos são reais e revelam a existência de determinado tipo de energias ainda não conhecidas dos seres humanos, mas cujo conhecimento poderá ajudar os seres humanos a terem uma postura muito mais equilibrada na Terra. Reequilibrando-a sob o ponto de vista social, ambiental, económico, financeiro, enfim, todos nós sabemos que temos um mundo em desequilíbrio e que nos cabe a nós reequilibrá-lo. Na minha opinião, a ciência pode dar um contributo importante. E, de facto, ao longo das últimas décadas, diversos cientistas se debruçaram sobre estas áreas. Vou procurar falar-vos um pouco disso aqui hoje. E começo então pelo conceito da partícula de energia. Os espiritualistas defenderam uma coisa deste género, mas os cientistas estavam de costas voltadas. No entanto, na minha perspectiva, a física quântica abre uma porta entre a espiritualidade e a consciência. Quando afirma, por exemplo, que duas partículas interferem entre si, estejam a que distância estiverem. Que duas partículas que estivessem nesta sala interferissem entre si, bom, estávamos isso de barato. Mas que uma partícula nesta sala interfira com uma que está do outro lado do mundo, abre-nos um conceito diferente. Que, na minha perspectiva, a teoria das superstrings de John Schwartz e Michael Green alarga. E o que dizem estes autores físicos? Dizem que, afinal, as mais pequenas das partículas materiais conhecidas, como o quark, o eletrão, o próton, são constituídas por energia, na forma de finíssimos filamentos vibráteis que, quando vibram lentamente, constituem os corpos sólidos e, quando vibram intensamente, constituem corpos diáfanos, corpos sem massa. Este conceito faz-nos admitir que, afinal, tudo é energia. Como, aliás, dizia Einstein há cerca de um século atrás. Tudo é energia. E se tudo é energia, todos nós somos partículas da mesma energia, iguais em essência. Iguais entre nós, mas provavelmente também iguais aos animais, que nós classificamos de irracionais, aos vegetais, aos minerais. Partículas em diferentes estados evolutivos, mas essencialmente energia. E o que também já percebemos é que essas partículas interferem todas entre si.
Estejam à distância que estiverem, estejam onde estiverem. Estamos então num universo de energia, comumente chamado agora por alguns físicos, entrelaçada, ou, num termo mais português, interligada. Mas outros autores têm, de facto, investigado, e o que vos vou falar é ciência, conduzida, a maior parte das vezes, em universidades europeias ou universidades norte-americanas. Trago-vos apenas 3 exemplos, mas nos meus últimos livros tenho descrito muito mais, e quem se interessa por estas coisas sabe que há muitos e muitos exemplos, que nos fazem repensar as coisas. O primeiro é relativo à transmissão de pensamento, telepatia. Experiências realizadas pelo biólogo Rupert Sheldrake na Universidade de Cambridge entre 2002 e 2009. O professor Sheldrake resolveu convidar alguns dos seus alunos para participarem na experiência. E cada um dos alunos que aceitava vir tinha que trazer 4 amigos. 4 pessoas com quem se desse bem. Normalmente alunos, às vezes até irmãos, enfim. 4 pessoas com quem se desse bem. E o professor Sheldrake organizou as experiências com esses pequenos grupos do 1 mais 4. O aluno que ele convidava ficava junto a ele, numa dependência da universidade. Os outros 4 ficavam juntos a assistentes dele, em outros edifícios da universidade, longe, ou no próprio edifício, mas muito longe. Tiravam-nos os telemóveis, não havia qualquer possibilidade de comunicação física entre eles, a não ser pelo telefone interno da universidade. O jovem que ele convidava e que tinha junto a ele tinha um telefone interno da universidade na frente, uma folha de papel e um lápis. Sabia que o telefone ia tocar de 5 em 5 minutos. Sabia que quando o telefone tocasse era um dos 4 amigos que lhe estava a ligar. Não sabia qual deles era. E a única coisa que ele tinha que fazer era descrever no papel qual é que ele achava que lhe estava a ligar. Tentar adivinhar quem é que lhe estava a ligar naquele momento. Como eles eram 4 e o número de chamadas que cada um podia fazer era igual, isto quer dizer que a probabilidade de acerto era da ordem dos 25%. Pois bem, o professor Sheldrake realizou 570 ensaios e encontrou os resultados com percentagem média de acerto da ordem dos 40%. Ele ficou um pouco espantado. E então resolveu fazer as coisas com mensagens telefónicas, tipo SMS, e obteve resultados do mesmo tipo. Depois fez com faxes e encontrou resultados do mesmo tipo. Estas experiências foram repetidas noutras universidades por outros autores, nomeadamente em Amsterdã, Freiburg e na Califórnia, e sempre obtidos resultados à volta dos 40%. 38%, 42%, 39%. Dá que pensar. Ainda no âmbito da telepatia, uma experiência realizada pelo professor Patrizio Tresoldi, na Universidade de Pádua, em 2014, o professor Tresoldi apenas convidava 2 amigos, um par de pessoas, 2 amigos. 2 pessoas que se dessem bem entre si. Colocava-os também em locais separados, tirava-lhes os telemóveis, não havia qualquer possibilidade de contacto físico entre eles. Ligava-os permanentemente ao eletroencefalógrafo e pedia-lhes apenas que pensassem um no outro. Podiam estar só a pensar ou até podiam fazer uma redação sobre o outro, escrever algumas coisas sobre o outro, tranquilitos. Nada a fazer, apenas pensar sobre o outro. E, de repente, um deles era estimulado fortemente com estímulos sonoros fortes e impressionantes. No registro eletroencefalográfico havia alterações compatíveis com aquela situação do estímulo forte. Bem, o outro, o amigo, estando a pensar um no outro, não tinha estímulos nenhuns. Mas
em 78% dos casos, registava alterações eletroencefalográficas semelhantes à do primeiro. Dá que pensar. Isto é ciência. O próprio professor Teresoldi diz que é necessário haver replicações diversas por outros autores noutras universidades. E eu penso que isso ainda não está a ser feito. Vai ser feito com certeza qualquer dia. Mas penso que não tem sido publicado, pelo menos. Mas é verdade, tem que ser replicado. Agora, há muitas outras experiências entre seres humanos e entre seres humanos e animais, cães, papagaios, cavalos, que estão publicadas. E onde se percebe a realidade da transmissão de pensamento ou telepatia. Aqui trago-vos uma fotografia de um dos voluntários desta experiência do professor Teresoldi e as alterações registadas nos registros eletroencefalográficos numa das experiências. Bem, então alguns autores têm admitido que o pensamento parece ser uma radiação energética. Quando pensamos, emitimos essa radiação, que não se vê, como não se vêem os raios-x, os ultravioletas, os infravermelhos, mas que todos nós seremos emissores e receptores dessa onda energética. Uns mais fortes emissores, pensamento mais forte, mais bem colocado. Outros mais tímidos, pensamentos não tão fortes. E em termos de recepção, a mesma coisa. Quer dizer, uns com maior sensibilidade apanham as coisas melhor e outros com menos sensibilidade, pelo menos ainda não tão desenvolvida, e apanham menos bem as coisas. Agora, algumas experiências, alguns estudos que têm sido feitos, levam a pensar que, ao contrário do que acontece nas outras manifestações de energia, no pensamento, polos de sinal semelhante atraem-se e polos de sinal contrário repelem-se. Ao contrário do que acontece no magnetismo, na eletricidade, nós tivermos dois ímãs, polo positivo e polo positivo, frente a frente, e os quisermos aproximar, não conseguimos. Mas se tivermos o positivo e o negativo, eles colapsam e depois o que é difícil é separá-los. Pois bem, no pensamento será ao contrário. O pensamento positivo atrai o positivo e repele o negativo. O pensamento negativo atrai o negativo e repele o positivo. Eu pedi a vossa atenção para este conceito, porque, na minha opinião, pode estar aqui a chave de ouro da espiritualidade. Nós realmente gostamos de estar junto de quem pensa de uma forma semelhante à nossa. Não gostamos de estar junto de quem pensa de uma forma muito diferente da nossa. As pessoas que bebem bebidas altamente alcoolizadas gostam de estar com quem bebe brandis, whiskies, aguardentes e essas coisas. Não gosta de estar com quem bebe água e sumos de frutos. E vice-versa, quem bebe água e sumos de frutos não gosta de estar com quem bebe bebidas altamente alcoolizadas. Isso parece ser claro. Em termos físicos, para a realidade física. Agora, vamos admitir durante alguns momentos a existência da vida para além da morte física. Vamos admitir que na atmosfera da Terra há um conjunto de seres espirituais que já deixaram o seu corpo físico. E eu pergunto, aqueles que gostavam de beber muito, gostarão espiritualmente de estar junto de quem fisicamente bebe ou de quem fisicamente não bebe? Junto de quem bebe. O povo chama a isso o encosto. Ele tem um encosto. Pois, o ser que bebia
gostará de se encostar àquele que bebe. Ele já não pode ter aquele prazer. Então encosta-se a quem está a ter aquele prazer. Faz sentido. E o ser bom, o ser que não bebia, o ser vai estar junto de quem bebe? Não. Poderá estar junto de quem não bebe. Poderá ajudar, se puder, aquele que não bebe. Bem, o que estamos aqui a falar é de, afinal, nós podermos ponderar que somos nós que desenhamos o nosso caminho, no nosso dia-a-dia. Quando pensamos positivo, nós estamos a atrair o que é positivo. Nós estamos a abrir um caminho de positividade na nossa vida. Todos sabemos que é assim. Todas as escolas de psicologia o dizem. Quando pensamos negativo, pelo contrário, nós estamos a abrir um caminho de negatividade. A enrodilhar-nos em não soluções, em problemas. E todos sabemos, e qualquer psicólogo, psiquiatra ou clínico geral o aconselha, pense positivo. Não deixe cair os braços, não deixe cair o pensamento. Pense positivo. Pois é. Pensando positivo, nós desenhamos um caminho de positividade. Bom, e hoje, aprender a pensar é uma coisa possível. Há escolas que se dedicam a isso. A pessoa poder colocar o seu pensamento. Poder desviar-se de pensamentos que não lhe interessam. Então a nossa responsabilidade parece ser essa, de nos mantermos com um pensamento positivo ao longo do dia. Numa atitude construtiva. Controlando o nosso pensamento de uma forma útil, boa, para nós e para os outros. E quem controla o pensamento, se calhar também pode controlar aquilo que diz. Se calhar também pode controlar aquelas situações desagradáveis em que agride verbalmente aqueles que estão à sua volta. As mais das vezes, aqueles de que mais gosta, que estão mais perto. E muitas vezes custa admitir isso. E muitas vezes custa pedir desculpa ou perdão pelas agressões que se fazem. Mas quem consegue controlar o pensamento, se calhar também consegue controlar o que diz. E se conseguir controlar o que diz, se calhar também consegue controlar o que faz. E desenhar para si próprio um caminho bem-sucedido. Um caminho em que faz as coisas pelo bem, para seu benefício, para a sua utilidade, para a utilidade, benefício e utilidade, sobretudo, dos outros. É um caminho de responsabilidade. Cada um ser responsável por aquilo que pensa, por aquilo que diz, por aquilo que faz, eventualmente até por tudo aquilo que lhe acontece. E poder-se-á dizer, bem, mas se o indivíduo for ali a atravessar a rua e lhe cair um vaso de uma varanda lá do quarto andar e na cabeça, que responsabilidade é que ele tem nisso? Bem, eu perguntarei, e quem é que o mandou atravessar ali e a passar na altura em que o vaso ia cair? Há intuição ou não? Podemos colocar a intuição ao nosso serviço ou não? Bem, esta é uma teoria, e eu até aqui tínhamos falado de ciência aplicada, aqui estou a teorizar. Com base nos estudos de base científica, mas a teorizar. Mas segundo esta teoria, então todos nós estaríamos na Terra a fazer uma trajetória evolutiva pelo nosso esforço, pelo nosso mérito. Sem possibilidade de favores. A cunha, todos sabemos que é um abelardo. Quando a mãe ou o pai vão meter uma cunha ao professor para deixar passar o filho, está-se a enganar a si própria. O que importa é educar o jovem para ele perceber o que é bom para ele, de adquirir conhecimentos, se tornar responsável e se preparar para a vida. Essa é que é a grande vitória. Se ele, por via da cunha, passar este ano, vai chumbar no ano seguinte, ou 2 ou 3 à frente, ou vai chumbar na vida. E eu digo,
sem favores, em termos físicos, todos percebemos. E agora, e favores espirituais? Haverá lugar a isso? Em termos de leis universais? Porque a pessoa se ajoelha desta ou daquela maneira. Porque a pessoa se vira para uma determinada zona, para uma determinada cidade, para Meca, ou seja, para onde for. Porque uma pessoa implora o favor de um santo disponível, ela poderá ter direito a vencer um obstáculo? Ou será que tem que ser mesmo pelo esforço de cada um? Ou será que tem que ser pelo mérito de cada um? A mim parece-me que o conceito de pedir o favor a uma entidade espiritual qualquer é um conceito que se deve ter muito cuidado com ele. A mim parece-me que nas leis universais não há favoritos, não há favores. As coisas são lineares. Tranquilamente, serenamente lineares. Quem faz bem, colhe bem. Quem faz mal, colhe mal. Não vale a pena implorar a este ou aquele Deus, a este ou aquele santo, seja qual for o nome que se coloque, na minha opinião. Agora, se a pessoa se conduz bem, se a pessoa mantém um pensamento positivo, a atitude construtiva, ela naturalmente atrairá para si energias de características positivas que o apoiarão no desenvolvimento das suas tarefas. Isso é diferente. Isso está em sintonia com o conceito de mérito. O mérito de pensar bem, o mérito de atuar de uma forma construtiva, criando condições para que a energia de características positivas esteja aí, apoiando e fazendo com que a pessoa muitas vezes vá muito mais além do que aquilo que estava a sonhar, do que aquilo que imaginava possível. Sem saber bem como, mas consegue. O que é que a Madre Teresa de Calcutá tinha de diferente em relação às outras pessoas? Era bonita? Não era. Era alta, forte, espadaúda? Não era. Era rica? Não era. Era culta? Tinha um grau académico elevado? Não tinha. Nasceu pobre, nasceu num país pobre, de miséria, e para desenvolver a sua atividade optou por ir para um país ainda mais pobre, onde as dificuldades ainda eram maiores. O que é que ela tinha de diferente? Na minha opinião, a capacidade de realização. A capacidade de colocar o pensamento de uma forma positiva, uma atitude construtiva, procurando o bem para si, nem tanto, para os outros. De uma forma absolutamente fantástica. E ao colocar essa positividade ao serviço do outro, foi conquistando a que muitas outras pessoas aderissem ao projeto que ela ia desenvolvendo e foi fazendo coisas que à partida pareciam, de facto, impossíveis. Mas notem, estudem quem é a Madre Teresa de Calcutá. Ela era uma pessoa com uma convicção nas leis universais muito forte, mas com imensas dúvidas relativamente às verdades anunciadas pela instituição religiosa onde estava colocada. Mas isso a ela não lhe importou muito. O que lhe importava era fazer uma obra, construir uma obra útil para os seres humanos. E assim o fez. Grande exemplo. Trago-vos agora outro exemplo de áreas onde a investigação científica se tem desenvolvido nas últimas décadas. As experiências de quase morte. Estou-vos a falar de pessoas que são dadas como clinicamente mortas durante alguns minutos, em alguns casos raros, durante algumas horas e, em alguns casos muito raros, durante alguns dias. Mas isso está descrito. Está descrito o facto de o morto, durante as cerimónias fúnebres, se levantar do caixão. Está descrito que pessoas que são enterradas, anos mais tarde, a urna é... Esquece-me o nome agora, como é que se diz isso? E aparece com as unhas do indivíduo que lá foi metido dentro, cravadas na madeira e cheio de madeira nas próprias unhas. Portanto, o fenómeno está descrito, é conhecido. Ora bem,
Um autor norte-americano, Raymond Moody, atentou que estas pessoas que passavam por estas situações, quando regressavam à vida normal, natural, contavam uma determinada história. E reparou que as pessoas que tinham acidentes ou doenças graves, que estavam alguns meses em coma, às vezes coma profundo, e que regressavam à vida, por vezes também contavam histórias do mesmo tipo. E que pessoas que estavam no chamado leito da morte, nos seus últimos dias de vida, contavam coisas que também tinham similaridade com os outros casos. E então foi ele que se chamou experiências de quase morte. As pessoas que passam por estas experiências relatam um conjunto de circunstâncias que são semelhantes. Isto foi recolhido pelo professor Moody, mas depois por outros autores europeus e norte-americanos. Eu trago-vos aqui as principais coisas, aquelas que me parecem as mais significativas, mas cientificamente estão descritas, salvo erro, 16. Uma lista de 16 coisas que são relatadas, quer dizer, não são sempre as 16, umas vezes são umas, outras vezes são outras, mas entre as mais relatadas e que me parecem com mais impacto, eu tenho estas aqui, salvo erro, 6. Ora bem, primeira, estar fora do corpo físico. As pessoas relatam que se sentem a sair do seu corpo físico e que veem o seu corpo físico a partir do exterior. O que é realmente uma coisa impressionante, não é? A sensação. Depois, muitas vezes relatam passar por um túnel escuro e relatam encontrarem outros seres na mesma dimensão não física, muitas vezes familiares ou amigos já falecidos. Até encontrarem um ser de luz, um ser que dizem radioso, que lhes sugere que façam um balanço. E eles, querendo fazer esse balanço, veem repentinamente, como que num filme, toda a sua vida. Um filme instantâneo, toda a sua vida. Tudo aquilo que fizeram, tudo aquilo que disseram, tudo aquilo que pensaram. E perante isso, admitem que será mais útil continuar na Terra ainda mais algum tempo. Desejam fazê-lo. E quando o desejam, acordam. Na sua cama em casa, no leito do hospital, onde estão, enfim, acordam. Também está descrito que a generalidade destas pessoas depois tem uma postura mais harmoniosa. Dizem que não têm medo da morte física, mas, sobretudo, não gostam de entrar em conflito com nada nem com ninguém. Gostam de viver em paz. Isto foi depois estudado por outros autores que concluíram com os mesmos resultados. Terceira e última experiência, tipo de situações que vos trago hoje, estudada pela ciência, relatos de supostas vidas passadas. É uma situação que pode acontecer em qualquer idade, mas que é mais vulgar entre os 2 e os 7 anos, nas crianças mais pequenas. Que é, de repente, começarem a falar quando eu era fulano, quando o meu pai era cicrano, e começarem a contar uma história passada 50 anos antes, 100 anos antes, 200 anos antes. É claro que, principalmente no mundo ocidental, quando a criança começa a contar uma coisa dessa, ou falar dessas coisas, os pais, a primeira reação é cala-te lá com isso e tal. Segundo ou terceira vez, olha que leva-se muito tabefe e tal. Bem, agora já não há muitos tabefes, mas cala-te lá com isso e tal. Se a criança não se cala, levam ao médico, levam ao psicólogo para ver o que é isto. Não é? Ora bem, também foi um investigador norte-americano, o professor Ian Stevenson, na Universidade de Virgínia, que primeiro se dedicou ao estudo destes casos. Pedindo aos médicos, constituiu uma equipa de médicos e psicólogos no Departamento de Psiquiatria da Universidade da Virgínia, que ainda hoje existe. Isto foi no final dos anos 60, do século passado, e pedia aos médicos, aos psicólogos, aos pediatras que encontrassem casos deste para chamarem os técnicos, os médicos e psicólogos da Universidade da Virgínia para eles se deslocarem ao local para irem estudar. Estudar é o quê? É gravar o que a criança diz. Não lhe podem fazer perguntas
dirigidas para isto ou para aquilo, as perguntas são feitas sempre em aberto, para a criança contar o que lhe vem à cabeça. Depois de feito isso, eles vão junto da família, junto dos amigos, junto dos vizinhos, tentar perceber se na história real de vida da criança existe alguma conexão com a história que a criança está a relatar. Ou seja, vão ver se, por exemplo, há algum amigo, ou vizinho, ou familiar, que tenha estado imigrado no país onde a criança diz que viveu antes, ou se está a correr na televisão uma telenovela passada nesse país. Enfim, alguma coisa que pudesse fazer com que a criança inventasse aquela história em torno de algo concreto. Quando existe, de facto, algo de concreto, eles desistem de continuar o processo, o estudo. Quando nada explica a história que a criança está a contar, eles dão continuidade ao estudo. E dão continuidade ao estudo dirigindo-se à cidade, ao país, onde a criança diz que viveu antes. E tentando encontrar relatos, registros demonstrativos da existência ou não da pessoa com aquele nome e com aquelas características. Bem, desde o final dos anos 60 até agora, esta equipa da Universidade da Virgínia já estudou quase 3.000 casos de crianças que relatam supostas vidas passadas. E deslocando-se ao local onde as crianças dizem que viviam antes, em 68% dos casos confirmaram a existência de uma personalidade com as características relatadas pela criança. O nome, os pais, a profissão, o local de onde viviam, essas coisas. 68% dos casos. Isto é ciência. O professor Stevenson foi um académico considerado. Muita gente duvidou daquilo que eles estavam a fazer, mas ele sempre conduziu as investigações sob o rigor do método científico. E por isso foi sempre um académico considerado. As publicações científicas dele, e são muitas, e da equipa dele, são aceitas pela ciência oficial. E depois dele, outros investigadores em outras universidades têm feito trabalhos do mesmo tipo, com resultados do mesmo tipo. A ciência hoje aceita isto. Agora, o professor Stevenson tinha o cuidado de dizer, através destes estudos, não está demonstrada a teoria das vidas sucessivas, ou, mais comumente chamada, a teoria da reencarnação. Está demonstrado que existem crianças que têm memória de supostas vidas passadas. Isso está demonstrado. Agora, é necessário constituir uma teoria, é necessário continuar a desenvolver a investigação até que se possa chegar, ou não, à conclusão de que é uma realidade a teoria das vidas sucessivas. O que faz falta é dar continuidade a essa investigação. E é o que, na Universidade da Virgínia e noutras universidades, na Europa e nos Estados Unidos, alguns investigadores estão a procurar fazer. Bem, a ilação que eu posso tirar daqui é que, de facto, nós estamos num mundo de escola, onde vimos para aprender com quem sabe mais, procurando seguir os bons exemplos, para aprender com quem sabe menos, procurando não repetir os erros que devemos cometerem, e procurando então fazer o nosso caminho, um caminho de aprendizagem, um caminho de corrigir aquilo que ainda não sabemos fazer bem. E para isso, parece-me de todo em todo necessário que saibamos parar. Vivemos num mundo com muitas solicitações. Um mundo algo complexo, complicado. Parece-me de todo em todo importante que uma vez por ano, 2 vezes por ano, como queiram, paremos um dia, um fim de semana, num canto tranquilo e procurando encontrarmos connosco próprios, colocando a nós próprios as velhas questões. Onde estou?
de onde venho, para onde vou, o que é que eu ando aqui a fazer, por onde vou como linha de tendência, por onde é melhor eu ir, por onde é mais útil que eu vá, procurando conhecermos-nos melhor, procurando encontrar uma forma mais útil para nós e para os outros de estarmos na Terra, de aproveitarmos a nossa presença na Terra. É claro que, desta forma, nós podemos descortinar, descobrir o nosso propósito de vida. O que é que mais nos preenche? O que é que mais desejamos fazer? O que é que mais desejamos quando acabarmos a nossa passagem na Terra, olhar para trás e consegui, fiz? Qual é a marca que desejamos deixar? É algo que só cada um de nós pode descortinar, pode perceber. Não há ninguém que venha do lado e diga, se calhar vai melhor assim, se calhar... Cada um, em si próprio, pode perceber o que é que realmente anda aqui a fazer. Descobrir o seu propósito de vida. Colocar metas intermédias para poder atingir esses seus grandes objetivos. E depois manter-se atento, disponível, para poder fazer o seu caminho. Nesse sentido, parece importante que diariamente cada um de nós pondere se nas últimas 24 horas fez coisas que são interessantes, boas, para fazer o seu tal caminho, para seguir o seu tal propósito de vida, ou se fez aí umas coisitas, uns disparates, umas coisas que não interessam, uns erros. 10 minutos diários, ou 15, em que cada um pondere, nas últimas 24 horas, fiz alguma coisa que me envergonhe? Fiz alguma coisa que definitivamente não quereria fazer? E porquê é que eu fiz? O que é que explotou isso? E se amanhã ou depois voltar a existir a mesma situação, como é que eu devo fazer para não cometer o mesmo erro? E prometer a si próprio, nas próximas 24 horas, eu não faço outra vez isto. Há pessoas que idealizam serem perfeitas até à eternidade. Eu acho bonito, mas se calhar um bocadinho difícil de conseguir, assim do pé para a mão. Agora, step by step, 24 horas. Eu, nas próximas 24 horas, não cometo este erro. Escolher qual é o maior erro que estamos a cometer. E este eu não o vou cometer. 24 horas. É um processo utilizado terapeuticamente, por exemplo, pelos alcoólicos anónimos, e muitas vezes com sucesso. Vamos utilizá-lo no nosso dia-a-dia. 24 horas. E ao fim de 24 horas, cá estamos nós a fazer o tal exame de consciência diário, se poderia chamar. Fiz ou não fiz? Se fiz, como é que eu hei de fazer para vencer a mim próprio, para não ser? Próximas 24, não faço mesmo. Se não fiz, agora mais 24 horas. E mais 24. Bem, eu acho que estes processos de autoaperfeiçoamento, de purificação, como dizem os orientais, podem demorar semanas, meses, anos. Mas quando nós nos focamos para conseguir, mais cedo ou mais tarde, vamos conseguir. E esses, meus amigos, são momentos de grande felicidade, de grande vibração espiritual. Onde nós olhamos para trás e dizemos, isto já não me toca. Este já está. Venci este obstáculo. Venci-me a mim próprio. Estou melhor. As lágrimas às vezes rolam pela cara abaixo. Esta é a felicidade de que eu vos estou a falar hoje. E isto é a forma de irmos encontrando a melhor versão de nós próprios. Não é o que outro líder diz ou o que aquele mestre não sei o que é. A melhor versão de nós próprios. Percebermos que está em nós toda a capacidade de uma realização imensa. Somos iguais em essência. Todos. Também somos iguais em essência aos grandes mestres espirituais que passaram por aí. Temos a mesma capacidade de fazer o caminho que eles fizeram. Está disponível. Vamos fazê-lo. Vamos assumir essa coragem. E tudo isso, na minha opinião,
assenta em saber colocar o pensamento. Positivo, atitude construtiva, e lá vamos. É claro que nesse caminho surgem obstáculos os mais diversos. Todos sabemos isso. E não é daqui a 15 dias ou daqui a 3 semanas. Os obstáculos sucedem-se todos os dias. Eu não posso falar aqui de todos os obstáculos que aparecem. Mas escolhi um. Porque às vezes acho que estas coisas não estão muito bem assimiladas, muito bem tratadas. Podem até nem concordar comigo. Mas, de facto, eu vou-vos falar da responsabilidade na agressão. Eu sou karateca para toda a vida, mas pratiquei intensamente karaté durante 20 anos. E pratiquei o karaté porque percebi, ao contrário do que pensava antes, que achava que era uma arte marcial, que achava que era uma arte de andar a bater nos outros, percebi que não, que a essência do karaté é o contrário. É uma arte de defesa. É uma arte de sabermos, aprendermos a sintonizar com a harmonia universal. E, portanto, durante 20 anos eu treinava 2 vezes por semana, eu ia dizer no dojo, no pavilhão, treinava ali. E deixem-me dizer-lhes que ao fim de alguns anos, quando cheguei para aí a cinturão negro, quando cheguei para aí a cinturão castanho, eu tinha vergonha de dizer que um jovenzito me tinha dado um murro naqueles combates de treino que fazíamos. Porque é assim, eu andava ali, há 15, 18 anos, a aprender a defender-me. Aos meus 30 e tal anos, 40 anos, eu tinha uma capacidade física boa. E, portanto, quando vinha um rapazito com 18 ou 20 anos, cinturão verde, uma coisa assim, e o professor o punha a fazer combate comigo, os rapazes esforçavam-se imenso para me conseguirem dar uma morraça. E eu, no princípio, dizia, olha, fulano deu-me uma morraça, deu-me um morro, tá. É proibido, quer dizer, não se pode, tem que se tocar só no fato. Mas, no princípio da carreira, às vezes não se toca, o entusiasmo é tal que se dá mesmo um morro, quer dizer, é assim. Mas, de facto, depois daqueles anos todos, de andar ali a aprender a defender-me, eu achei que não era razoável eu dizer que o rapazito me tinha dado um murro. Eu passei a dizer que eu consenti que ele me desse um murro. 20 anos a aprender a defender-me. E vem um rapazito qualquer, principiante, e dá-me uma morraça, e eu vou dizer que ele me deu uma morraça. Não. Eu consenti que ele me deu uma morraça. E, claro, em termos desportivos, isto para mim era fracote. Mas isso ajudou-me a perceber um bocadinho a vida. Porque é assim, a responsabilidade da intenção de agredir é de quem a tem. No karaté ou na vida. A responsabilidade do início do ataque é de quem o faz. No karaté ou na vida. Mas atenção, no karaté eu percebi, aprendi que nós na vida, ou no dojo, temos que estar sempre muito atentos. Serenamente atentos. E se estarmos atentos, nós percebemos quando vem um ataque da direita ou da esquerda. E desviamos tranquilamente e o ataque passa. Se estivermos distraídos, então levamos a morraça. E eu fui interiorizando que isso é assim no karaté, mas também é assim na vida. A nossa obrigação na vida é percebermos as situações, estarmos atentos, eu disse há bocadinho, disponíveis para aprender e para nos defendermos. Quando vem um ataque dali, nós podermos desviar.
Quando vem o toque da colar, no karaté é muito fácil, quer dizer, nós muitas vezes com um pequeno toque de mão e o rodar nos pés, e a morraça passa, o pontapé passa. E na vida não será assim? Atentos. Vem alguém dali, para lá. Desvio-me, passa. A responsabilidade de se aperceber da situação e desviar-se ou defender-se. A concretização da agressão já é de responsabilidade dividida. Sempre, meus amigos. Na minha opinião, sempre. Agora, a seguir, há a opção. Vamos defender-nos ou vamos contra-atacar? No karaté, quando eu levava uma morraça, quando eu, cinturão negro, segundo dan, levava uma morraça de um cinturãozito verde, ou até castanho, eu ia dar cabo do rapaz. Naquela altura tinha a força e a técnica para o poder fazer. Mas era isso que me cabia? Não. Eu, como mais graduado, procurava dar-lhe o exemplo de serenidade, de tranquilidade, de que naquela altura ele passou, mas que a seguir ele já não passava. Dar-me ao respeito perante ele, sem ser necessário agredir. Nas escolas, na academia de karaté que eu frequentei, nós estamos proibidos de agredir as pessoas. Nós assinamos um documento pelo qual, se alguém se meter comigo na rua, eu tenho que dizer à pessoa: olha que eu sou um cinturão negro de karaté. E depois defendo-me. Mas evitando agredir a pessoa. Porque senão, meus amigos, os grandes karatecas tornavam-se assassinos fáceis, não é? Ora bem, no karaté como na vida, não cabe ao mestre do karaté dar cabo dos outros. Cabe uma atitude propedêutica de ensinar as pessoas a defenderem-se, de ensinar as pessoas a utilizarem a energia de uma forma construtiva, útil. E na vida não é assim também? Isto porque, muitas vezes, quando nós somos alvos de uma agressão, a primeira reação é de: então espera lá que tu já levas. Não parece que seja assim que se possa construir na vida. Não parece que esse seja o caminho do pensamento positivo e da atitude construtiva. Também não é dar a face ao outro, no sentido de deste-me aqui, agora dá-me acolá. Não. É dar a face do respeito. Eu tinha um sorriso para ti, tinha uma postura amável, tu estás-me a tentar agredir, eu dou um passo atrás, ponho um ar mais sério, de respeito. Tu não voltas a fazer o que fizeste, é incorreto. E se eu puder fazer com que tu percebas que isso é mau para ti, que é mau para mim, que é mau para todo, então eu devo procurar ajudar. Às vezes as pessoas não querem ser mesmo ajudadas, então também não vale muito a pena perdermos muito tempo. Mas evitar a agressão, fazer-se respeitar e, se possível, ajudar o atacante, parece-me a atitude correta de ação pedagógica, de paz e de harmonia. Então estou quase a acabar. Esta é a excelência do que eu vos estou a falar. É o prazer do autoaperfeiçoamento. Quando nós somos miúdos, os pais, os professores, os educadores em geral dizem: comporta-te bem, faz as coisas direitinho. E nós lá vamos aprendendo, uns melhor, outros pior, mas lá vamos aprendendo. Depois dizem que é peso da nossa consciência, que nos diz: faz as coisas direitinho. Mas, meus amigos, eu acho que há um momento onde não há peso nenhum, nem da sociedade, nem dos educadores, nem da nossa consciência. Porquê? Porquê é que não há peso? Porque se nós descobrirmos o prazer do autoaperfeiçoamento, o prazer de fazer as coisas direitinhas, então fazemos-lo por prazer, fazermos porque é bom, para nós e para os outros. Não precisamos de peso nenhum. O peso desvanece. Então encontramos a leveza de quem está de bem consigo, com os outros, com o universo. Encontrando uma crescente harmonia em si próprio e à sua volta.
É claro que a harmonia universal está sempre presente, mas nós, envolvidos no dia-a-dia, vamos-lhe virando as costas. Parece que não há harmonia, mas há harmonia universal. E quando fazemos o caminho do autoaperfeiçoamento, nós vamos assumindo a harmonia em nós próprios. Nós vamos sintonizando com ela. Nós vamos aprendendo a ser uma partícula de harmonia. Desenvolvendo um respeito pelo outro, uma tolerância em relação ao outro. Percebendo que o processo de aprendizagem em que estamos envolvidos, da nossa responsabilidade, é a nossa aprendizagem. Não é a aprendizagem dos outros. Quer seja o outro o nosso cônjuge, quer sejam os nossos filhos, nós ajudamos, apoiamos, mas a responsabilidade é de cada um. Cabe a cada um fazer o seu percurso, fazer a sua trajetória. E não vamos então assumir a responsabilidade dos outros. Não vamos querer endireitar o mundo. A única partícula do mundo que nos cabe endireitar somos nós próprios. Vamos então desenvolvendo o prazer de realizar. E este é o conceito de felicidade de que eu vos quero falar, ou de que eu vos estou a falar. A felicidade não é andar a correr atrás dela. Não é amontoar coisas. Não é ter poder, seja ele qual for. A felicidade é realizar coisas bonitas, úteis para nós e, sobretudo, para os outros. A felicidade não está tanto em semear. Não está tanto em colher. Está muito mais em semear. Não está tanto em receber. Está muito mais em dar. Em darmos aos outros. Sentindo-nos cada vez menos na necessidade de evidenciarmos o nosso ego. Sentindo-nos cada vez menos focados no nosso umbigo. Cada vez mais focados no outro. Em apoiarmos o outro. Sentindo-nos cada vez menos partícula, realçada partícula, sentindo-nos cada vez mais parte integrante do todo universal. E sendo felizes por estarmos a dar um contributo para o todo universal. Assumindo a coragem de termos essa postura. Sentindo-nos uma partícula do todo. Se quiserem uma linguagem mais comum, uma partícula divina. Uma partícula de Deus. Mas assumamos-lo com coragem. Temos o potencial em nós. E se o fazemos, vamos descobrindo uma clara maior capacidade de realização. Quer em termos individuais, quer em termos coletivos. No nosso contributo para o coletivo. E vamos sentindo cada vez mais uma partícula de amor universal, de harmonia universal, uma partícula da inteligência universal. Sentimos que ela brota em nós próprios. Uma partícula da sabedoria universal. Sentimos que nos vamos tornando mais sabedores. Não precisamos de o anunciar a ninguém. Não faz falta. Mas de nós para connosco próprios, percebemos que a sabedoria nos vai tocando. E num último grau, mais elevado, vamos assumindo como partículas de amor universal. Vamos sendo amor. Somos amor. E é isso que eu desejo a todos os presentes, que o mais rapidamente possível se assumam como partículas de amor universal. Obrigado pela vossa atenção. Só uma pequena nota, estou a falar de algumas coisas que são pouco conhecidas e, portanto, deixo-vos algumas referências bibliográficas, algumas dezenas de artigos científicos e livros, quase todos deste século,
que abordam os temas. Pelos títulos é relativamente fácil envolverem-se naquilo sobre o qual tiverem mais curiosidade e poderem desenvolver os vossos conhecimentos. Muito obrigada, Sr. Doutor. Convido a sentarmos um bocadinho para lançarmos então as perguntas ao público. Apesar que sei que alguns professores já estão na hora de iniciar os seus mestrados e as aulas noturnas, mas não queria deixar de agradecer uma vez mais. Para quem nos está a ver posteriormente lá de casa, ficamos por aqui, agradecemos, nós aqui vamos continuar com perguntas. Não quero deixar de convidar-vos para o próximo Isla Talks, na última quarta-feira do mês de outubro, com então a Francisca Vanzeler, que nos vai falar de vinhos e vai-nos falar do empreendedorismo no feminino. Muito obrigada e até à próxima.